E aí pessoal, eu sou o Dir Fontoura e está começando mais um News Z. Nesse episódio eu vou explicar para você o que é exatamente uma calamidade pública e como que ela afeta esse processo, gente, de recuperação do estado do Rio Grande do Sul. E antes de começar nosso papo, importante, deixa o like, não se esquece de se inscrever aqui no canal e manda o vídeo para amiguinho, que é bem importante. Calamidade pública está acontecendo. Bom, você deve estar acompanhando, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, essas enchentes, você sabe, elas devastaram as cidades do estado. Até o momento, a gente ainda não conseguiu mensurar nem mesmo o tamanho do estrago que isso vem causando. E aí, no dia 7 de maio, o Congresso Nacional ele decretou essa tragédia climática do Rio Grande do Sul como uma calamidade pública. Então hoje eu vou te explicar o que é exatamente uma calamidade e como essa definição de calamidade pública afeta todo o processo de recuperação do estado do Rio Grande do Sul, que é um processo bem complexo e bem demorado. Bom, diferente do estado de emergência, esse estado de calamidade ele pode ser definido como uma crise mais grave, sabe? Ou seja, um problema que já afeta a população, os cidadãos e que o governo do estado ele já não consegue resolver sozinho. É aí que se exige o apoio do governo federal, que é um governo de uma instância superior. E aí, com a aprovação desse decreto, o Estado recebe recursos de forma emergencial e ele fica isento das limitações das regras fiscais, pelo menos enquanto o Estado estiver passando por esse momento bem difícil. Um exemplo de calamidade pública foi a pandemia do Covid-19, lembram? Em 20 de março de 2020, o Legislativo reconheceu um decreto do governo federal para atuar no caos que estava o Brasil na época. E olha, dias antes do decreto, essa doença já tinha feito a sua primeira vítima fatal aqui no país, ou seja, já tinha afetado a população. O governo federal, então, ele foi autorizado a gastar mais do que o previsto nas diretrizes orçamentárias, inclusive a desobedecer às metas fiscais, para custear as ações necessárias no combate ao coronavírus, entendeu? Voltando para o tempo presente. No caso do Rio Grande do Sul, o reconhecimento de um novo decreto de calamidade pública, e que já havia sido solicitado pelo governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, faz com que se tenha o empenho, agora, de todas as esferas do poder público sobre essa tragédia gaúcha. E só para vocês terem uma noção da gravidade do que aconteceu, essa é a primeira vez que um aeroporto de uma capital do Brasil fica totalmente paralisado e com uma previsão de ficar totalmente fechado por um mês. Imagina, é muita coisa. E isso aconteceu por causa da chuva e desse alagamento que começa nas pistas, mas depois avançou em direção ao interior do aeroporto, paralisando aí todas as atividades. Tudo tomado pela água. Outra coisa, eu falei para vocês no nosso episódio especial que essa região do estado do Rio Grande do Sul ela é uma região de planície, lembram? Então é uma região baixa, isso quer dizer que ela tem vários rios. Então, muitas cidades, elas são ligadas entre si por essas pontes que cruzam esses rios. E aí, por causa das chuvas, dos alagamentos, muitas dessas pontes, gente, simplesmente ruíram, desmoronaram. Imaginem quanto tempo vai demorar e quanto dinheiro vai custar para que essas pontes sejam reconstruídas. E aí percebam, então, que boa parte das cidades ela está ilhada ou sem contato por terra umas com as outras. E isso sem falar no asfalto, de via terrestre mesmo, que também, em razão dessas enchentes, acabou afundando e dificultando o contato entre essas diferentes cidades. Então, casas foram destruídas, as famílias perderam tudo, meios de locomoção, como carros particulares, ônibus, tudo perdido por causa dessas enchentes. Eu falei agora há pouco dessas leis de diretrizes orçamentárias. Eu vou te explicar o que é. Existe aqui no Brasil uma coisa, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é feita todo ano, ela é anual. E essa lei, ela decide quais vão ser as obras e os serviços públicos mais importantes a ser realizados no ano seguinte. Então é uma forma de planejamento financeiro, sabe? E aí, considerando o estado de calamidade do Rio Grande do Sul, já foram feitas alterações nessa lei, que permitiram o repasse de recurso de dinheiro para essas cidades que estão, tecnicamente, em situação de calamidade, para que elas possam reconstruir as coisas o mais rápido possível. Mas a gente sabe que isso muito provavelmente vai demorar. E é claro, tem coisas que nunca vão ser recuperadas, como as vidas humanas que foram perdidas. E aí, deu para entender um pouco melhor sobre esse estado de calamidade? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você vai fazer o Enem, você precisa saber disso. Eu sou professor de História e é claro que eu tenho que te ensinar uma coisa muito importante hoje. Todos os anos, muitas pessoas realizam o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, para conseguir ingressar em alguma universidade, seja ela pública ou particular. E aí, de fato, a prova ela é temida por muitos jovens, eu sei, porque eu também já fiz ela, mas agora, como professor, eu já te adianto que uma prova, ela não define quem você é, e o tanto que você se esforçou. Não precisa ter medo.
E aí, como eu sempre digo aqui, o meu compromisso é te ensinar de uma forma descomplicada. Então, nesse episódio, eu vou te contar o que é o Brasil Colônia, que é um dos principais e mais recorrentes conteúdos que cai na prova de Ciências Humanas e suas tecnologias, lá do Enem. Vamos nessa? Primeira coisa, normalmente a gente divide a história do Brasil em 3 fases: a época da colônia, do Império e da República. Essa fase colonial é a fase em que o Brasil ele era uma espécie de extensão de Portugal, sabe? Ele era colônia de Portugal. Uma colônia, ela vai servir basicamente para ser fonte de exploração desse país principal. Então, o objetivo do Brasil nessa época era basicamente ser explorado e enviar recursos. Daqui, atravessava o Atlântico e ia lá para Portugal. Essa fase colonial, ela começa ali em 1500, 1530, que é quando os portugueses começam a chegar, mas eles começam, gente, sobretudo vindo para fixar residência aqui. E vai até 1815, quando o Brasil se torna parte do Reino de Portugal, Brasil e Algarves. E aí, em 1815, ele deixa de ser só uma colônia, porque a família real veio para cá, como se tivesse o Brasil um upgrade, sabe? Melhorou de condições. Durante a fase colonial, o Brasil explorou muito o pau-brasil, que é uma árvore muito comum em parte da costa do litoral do nosso território. E aí de dentro dessa árvore sai uma espécie de seiva, de líquido de dentro dessa árvore, que é um líquido vermelho. Ele tem essa coloração bem diferente. E ele é vermelho como a brasa. Sabe a brasa do fogo quando está aceso? Pois é, Brasil vem de brasa, de uma cor que é vermelha como a brasa. Essa madeira era uma madeira nobre, e esse líquido, essa seiva que tinha dentro dela, era usada para atingir tecidos na época. Então era uma madeira bem cara e bem importante para essa época. Essa época, inclusive, ela foi muito difícil e bastante violenta, sobretudo para os povos indígenas. No início da fase colonial, a gente teve a mão de obra escrava, forçada indígena. Povos tradicionais originários que viviam aqui e foram em grande parte dizimados. Os que sobraram, então, foram infelizmente escravizados. E aí, em uma segunda fase, ainda na época colonial, a gente tem a mão de obra escravizada de origem africana. Ganhou muito mais força, que é quando as pessoas foram arrancadas do continente africano e trazidas à força para trabalhar aqui no Brasil, nas grandes fazendas de café e de cana-de-açúcar, numa época em que a colônia já estava mais bem desenvolvida, sabe? E ainda sobre a questão da escravidão de origem africana, a gente já produziu um episódio falando especificamente sobre esse assunto, em razão da data da abolição da escravatura. O link para esse vídeo tá aqui na descrição, assistam, que é bem importante. E aí, ficou mais claro um pouco esse assunto do Brasil colônia ou do Brasil colonial? Conta pra gente aqui nos comentários que a gente gosta de saber a opinião de vocês. Dito isso, gente, vamos encerrar o episódio de hoje sabendo tudo o que está acontecendo no SBT Pop. Roda aí uma matéria inédita sobre o assunto. Como unir história e música? Muitos artistas já se inspiraram em eventos marcantes do mundo para produzirem suas obras e retratarem por meio de canções aquilo que é difícil de explicar com palavras. Hoje eu vou te indicar algumas músicas que você pode ouvir caso você queira saber mais sobre algum período histórico. Índios é uma obra do Legião Urbana lançada em 1986. Apesar de retratar dilemas pessoais do autor, a canção faz uma clara referência ao processo de colonização das Américas pelos europeus. A música ilustra os primeiros contatos deles com os povos nativos e o claro interesse em explorar ao máximo a terra para a extração de ouro. Renato Russo também não deixou de fora o genocídio indígena, que aconteceu tanto por meio de guerras quanto por meio de disseminação de doenças. A música Rosa de Hiroshima já fala por si só. A canção, na verdade, é um poema de Vinícius de Moraes, que foi musicado por Gerson Conrad e ganhou fama na voz de Ney Matogrosso. A canção e o próprio título fazem uma alusão aos efeitos das bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Apelidadas de Fat Man e Little Boy, as armas nucleares deixaram marcas profundas em Hiroshima e Nagasaki no ano de 1945. A música faz referência aos efeitos da radioatividade nos civis e aos rastros deixados pelas bombas nas cidades, que seguem até hoje. Ou seja, a Rosa de Hiroshima é um grande manifesto contra a guerra nuclear. Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, é um clássico da música brasileira e costuma estar bem presente nas aulas de História e Literatura. A canção foi composta em 1973, mas por causa do regime militar ela só foi gravada em 1978. Além de se referir ao objeto cálice, o som da palavra é muito parecido com cálice, imperativo do verbo calar. Essa foi a forma que os autores encontraram para passar a perna na censura.
Enquanto muitos achavam que a inspiração vinha da Igreja Católica e de uma passagem da Bíblia, a letra na verdade fazia uma crítica ao regime militar e à falta de liberdade de expressão. A obra ainda fala sobre o sofrimento dos cidadãos e a dificuldade de engolir essa bebida amarga e seguir em frente apesar da repressão. Os autores descrevem atitudes brutais cometidas pelos militares durante esse período, mas terminam a canção com uma ponta de esperança de que a vida não precisa ser tão sofrida. Esses são apenas alguns exemplos de como a música e a história podem se misturar. Deixe nos comentários se você tiver outras dicas. Muito legal. Vocês gostaram? Gente, infelizmente o episódio de hoje encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Contem pra gente aqui se o episódio foi bacana, se deu pra aprender muita coisa. E é isso, a gente se vê na próxima semana. E não esqueçam, para ficar informado de tudo que acontece no Brasil e no mundo todo, sbtnews.com.br. É sempre um prazer, um beijo e até a próxima. Tchau!